A paz do Senhor, que igreja, boa noite a todos, Deus abençoe a todos. Hoje foi me dada a responsabilidade de trazer uma porção da palavra do Senhor. É uma responsabilidade muito grande, porque nós estamos aqui praticamente com 100% de crentes, e trazer a palavra do Senhor sempre é uma responsabilidade muito grande, e sempre a palavra está viva. E eu não sei o porquê Deus me trouxe a essa palavra hoje, que nós vamos falar sobre algo que todos já sabemos, todos nós já sabemos, já estudamos, mas se for para trazer é porque pessoas têm que ouvir, seja aqui, seja na mídia, seja onde for. Essa palavra vai atingir alguém. Antes de eu começar a trazer a palavra do Senhor, eu só gostaria de chamar bem a atenção dos irmãos, de todos os irmãos. Quando eu me converti, há praticamente 30 anos, né, bem? Aproximadamente 30 anos atrás, teve um pastor amigo nosso, ele nos ensinou que quando a gente quer aprender alguma coisa, principalmente num culto, nós temos que prestar atenção no que a palavra está sendo falada, anotar os textos e chegar em casa, estudar esses textos novamente, para que nós possamos gravá-lo. E eu fiz isso como hábito muito tempo. Não sei se aprendi muito também, não. A cabeça de um velho já não funciona muito bem, então não grava bem. E aqui na igreja, na AD, se eu estiver cometendo alguma falha, vocês me perdoem. Anotando na Bíblia, eu vi várias pessoas fazendo isso, mas eu vi o Gerê muitas vezes fazer isso. Ele tinha o caderninho dele, anotava todos os textos, né, Gerê? E isso é muito importante. Nós queremos aprender da palavra do Senhor, nós queremos entender a palavra do Senhor, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Quando nós vamos entender? Quando nós demos abertura para o Espírito Santo. Amém? Mas da forma como nós estamos, como vocês estão sentados mesmo, vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar para que a palavra do Senhor seja entendida. Senhor Deus Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, Pai, te agradecemos por esse dia, nós te louvamos pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa família, por todos aqueles que fazem parte da nossa vida, Senhor Deus, que o Senhor venha ajudar, que o Senhor venha tirar todo o empecilho, todo o impedimento, que neste culto, que o Espírito Santo do Senhor possa falar, que não permita que o inimigo traga sono, traga impaciência, e que possa trazer entendimento, Senhor Jesus, que a palavra do Senhor é a palavra que vai ser dita, é a palavra do Senhor que vai ser exaltada, e é o teu nome que vai ser exaltado neste lugar, em nome de Jesus, amém. Meus queridos, nós vamos falar hoje a respeito do plano de redenção que Deus fez para com as nossas vidas. Eu gostaria muito que vocês prestassem bastante atenção, viu, Rebeca, minha querida? Vai ter bastante textos hoje, nós vamos ler bastante da palavra do Senhor, nós vamos correr bem a palavra do Senhor hoje, e eu sei que isso tem muitas pessoas que não gostam, perturba um pouquinho de ficar procurando para lá e para cá, mas vai ser tudo facinho de achar, e nós vamos falar muito da palavra hoje. O que é plano de redenção que Deus fez? Esse plano de redenção Deus fez para resgatar o homem. Resgatar do que, meus queridos? Resgatar do pecado, resgatar do juízo, resgatar daquelas coisas erradas que nós fazemos, nós, homens, seres humanos. E Deus, na criação do mundo, lá em Gênesis, nós já vemos isso, nós vamos ver isso. Nós vamos entender qual era o propósito que Deus tinha para ter um relacionamento com o homem, para ter um relacionamento conosco. Vamos abrir a nossa palavra em Gênesis 1, do versículo 26 a 31. São coisas que nós já aprendemos, nós já lemos, né? Mas é muito interessante nós falarmos novamente. Eu gostaria muito de ler aqui na minha Bíblia. Se tiver alguma coisa diferente, vocês me perdoem, porque aí não foge, tá bom? Gênesis
Gênesis 1, versículo 26 a 31. 26 diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Versículo 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a e a dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Versículo 29. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore que há fruto que dê semente, serve-vos-á para mantimento. Versículo 30. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento, e assim foi. E viu Deus que tudo tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e amanhã o dia sexto. Na palavra de Deus diz que nós, homens, seres humanos, nós tínhamos o domínio de tudo. Nós somos incumbidos e fomos assim presenteados de tudo que há na terra é nosso. Tudo, Deus inventou, não, Deus fez tudo, construiu tudo, toda a terra, tudo que há na terra, e nos deu. Mas Deus deu uma condição para o homem, e isso está na palavra do Senhor. Deus, e outra coisa, antes de eu seguir a palavra do Senhor, para nós lermos o próximo versículo, o propósito de Deus, quando Ele construiu tudo isso, e teve o homem para contigo, e aqui fala que façamos o homem, que quando Ele criou o homem, era para que ele tivesse um relacionamento direto com o homem. E aqui fala, a palavra de Deus fala, Deus falava com Adão lá no jardim do Éden, na virada do dia, todos os dias, Deus falava com Adão. Vocês imaginem, nós, seres humanos, homens e mulheres, hoje, se não houvesse o que nós vamos ver aqui, nós falando com Deus, nós sabendo que existe Deus, mas nós não o vemos, nós cremos no que Ele faz, nós sabemos que Ele é todo-poderoso, nós sabemos que Ele nos cura, Ele nos liberta, Ele nos abençoa, Ele nos prospera. Vocês imaginem, nós falando com Deus tete a tete. Só que para que isso acontecesse, tinha uma condição. A condição era, vamos ver, no versículo Gênesis 2, não é Gênesis 2 não, é Gênesis 1, ainda, nós vamos ver o que aconteceu com Adão, o que aconteceu com a mulher, com Eva, versículo 2, vamos lá, capítulo 2, versículos 16 e 17, diz assim: o que Deus falou para o homem, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém, meus queridos? Essa foi uma ordem que Deus deu, acho que foi a única ordem que Deus deu naquele momento para o homem, e foi aonde aconteceu que a queda do homem. Isso é muito sério. A curiosidade nos faz levar às coisas que às vezes nós não podemos colocar as nossas mãos e os nossos olhos. Nós pecamos porque sabemos que estamos pecando, nós pecamos porque queremos. Meu pai dizia uma coisa para mim assim, quando eu ainda era adolescente: todas as coisas, todas,
nós poderemos ver. Todas as coisas nós poderemos admirar. Tudo é bonito, tudo é maravilhoso. Não adianta vocês falarem para mim, nós como homens, não sei julgar as mulheres, mas nós como homens, quando nós vemos uma mulher bonita passar na rua, mentira daquele que vira a cara e fala, não vou ver. Não vamos mentir para nós mesmos. Isso acontece. Eu andava com a Lu e nós ficávamos admirando as pessoas bonitas, quando nós éramos casados de novinho, né, bem? Qual é o grande problema? Qual é o problema de nós admirarmos uma coisa bonita, uma mulher bonita, um homem bonito, um cavalo bonito, um cachorro bonito, um carro bonito? Não tem problema nenhum. Mas vamos falar como mulher e como homem. O grande problema do homem, quando vê uma mulher bonita, é dar a volta no quarteirão. É isso que meu pai falava para mim. E eu acho que vocês entenderam. Se nós passarmos na rua e vermos uma mulher bonita naquele quarteirão, opa, eu dar a volta para ver novamente, começa o nosso erro. Aí começa a nossa queda. E Deus ordenou, não faça isso. Falou para Adão, não faça, não coma desta árvore. Não tenha essa vontade, não tenha essa curiosidade. E nós sabemos que lá, a partir do versículo, lá no capítulo ainda, lá em Gênesis ainda, no Gênesis 3, nós sabemos da queda do homem, e nós vemos a tentação que teve com a mulher, que a serpente fez com a mulher. Eu não vou ler agora, que vai estar lá, vai ser meio longo, está lá no capítulo 3, versículo de 1 a 6, onde a serpente, ela convenceu a mulher a comer aquele fruto. Ela convenceu. E quando ela convenceu essa mulher, a Eva, a comer do fruto, muitas vezes, quando eu ainda era novo convertido, ou ainda antes de ser convertido, quando eu era católico, colocavam na nossa cabeça que quem errou, quem falhou e quem pecou foi Eva. A serpente convenceu a Eva. A serpente fez com que Eva pecasse. A serpente isso, a serpente aquilo, o inimigo isso com Eva. Meus queridos, Jardim do Éden, Adão e Eva. Onde que Adão estava? Quando Eva conversou com a serpente ou quando a serpente conversou com Eva? Aonde Adão estava? Se ali só existiam os dois. Com certeza estava junto com Eva. Com certeza. E nós vamos ver isso na palavra do Senhor. Mas a partir do momento que quando eles cometeram esse erro, quando eles desobedeceram a Deus, Adão foi conivente com Eva, e eles comeram do fruto que a palavra do Senhor fala, isso em Gênesis 3 pode ver que fala, eles ficaram, vamos dizer assim, foi tirada dos olhos dele todas as escamas, e a nudez, eles conseguiram enxergar a nudez deles. Mas quando nós falamos de nudez, eu quero levar isso para não nudez física só, porque quando nós pecamos, nós ficamos nus diante de Deus. É uma nudez espiritual, não é só uma nudez física. E quando a palavra do Senhor fala que quando existe o pecado na nossa vida, quando o pecado entra na nossa vida, o pecado nos separa de Deus. Existe uma separação. Os nossos olhos são, a nossa imagem, os olhos do Senhor se entristecem a partir do momento que nós pecamos. Existe uma separação espiritual. Nós devemos enfatizar isso, porque é muito difícil nós levarmos uma vida corretíssima, porque a palavra do Senhor fala, nós somos pecadores. Mas o Senhor, a palavra também fala,
que Ele nos perdoa tantas vezes quanto for preciso. Só que existem as consequências. Quando nós pecamos, existe a consequência do pecado. E eu vou ler também as consequências do pecado, mas eu quero citar um exemplo. Por exemplo, quando uma jovem, ou quando um jovem, hoje nós podemos falar isso, quando uma moça, ou um jovem, um menino, um jovem, um moço, ele engravida uma menina, uma moça, ela engravida na juventude, não é casada, solteira, cometeu um pecado, e engravidou. Ela vai carregar a vida toda o fruto do pecado que ela cometeu, mas ela não é perdoada. Ela é perdoada imediatamente no momento que ela pede perdão para Deus, mas ela vai carregar a consequência daquele erro que ela cometeu. E eu não tiro a culpa do menino, do jovem também que estava junto com ela, que é o pai da criança. Nós temos que tomar esse tipo de cuidado. Quando nós pecamos, somos perdoados? Sim, mas existem consequências. E lá em Gênesis 3, no versículo 7 e 8 diz assim, versículo 7, então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais, versículo 8, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se Adão e sua mulher na presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Problemas na alma, eles tiveram problemas na alma, vergonha, eles se sentiram envergonhados, quando eles se sentiram nus diante de Deus, aonde eu falo para vocês que houve a nudez espiritual, não só a nudez física. No versículo 10, fala sobre medo, e ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. Versículo 11 a 15, foi quando Deus lançou a maldição sobre a serpente. Então o que nós vemos ali? Problemas na alma, vergonha, nós vemos medo e maldições que podem nos acarretar tudo isso, que é através do nosso pecado. Versículo 16, sobre a mulher, vamos ler o versículo 16. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua conceição, com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será sempre para o teu marido, e ele a dominará. Com certeza, quando Deus criou o homem e criou a mulher, e viu que isso era bom, o relacionamento que teriam entre eles seria um relacionamento mútuo, mas a partir daquele momento, Deus impôs sobre a vida da mulher algumas coisas que eu acabei de ler. Com certeza, mulheres teriam filhos sem dor, porque a palavra de Deus que eu li agora há pouco ali atrás, falava, vai e multiplicai-vos, vai e dê frutos, sem dor. O homem é a mesma coisa, sobre a palavra de Deus fala aqui, no versículo 17 a 19, vamos falar sobre o homem, não só como a mulher, 17 a 19, e Adão disse, porquanto destes ouvido a tua mulher, e comeste da árvore do que eu te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que se tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. O homem não foi criado para morrer. Deus não criou o homem para morrer. Como eu disse ali atrás, Deus criou o homem para ter um relacionamento íntimo, um relacionamento amigável. Assim como nós temos o relacionamento entre nós,
Assim como eu chego a conversar com o Joel, assim como eu converso com o irmão Henrique, com o Gerê, com a minha esposa, um relacionamento comum. É isso que Deus queria de nós. Nós não teríamos enfermidades, nós não teríamos doença, nós não teríamos nada no nosso corpo e na nossa alma, nós seríamos perfeitos, nós somos criados perfeitos. Não existe criação no mundo mais perfeita que o corpo humano. Não existe nada mais perfeito daquilo que Deus criou, que somos nós. Nós estamos em 2023, depois de Cristo. Quantos anos já fazem que aconteceu essa criação do homem? E não teve homem no mundo capaz de inventar ou criar algo diferente ou melhor que nós. Não tem, porque foi Deus que nos criou. Não tem como, não tem como. Quando eu falei, Beca, coloca para mim por favor, Isaías 59:2, para vocês entenderem na palavra do Senhor, para ficar mais claro daquilo que eu quero dizer, não é só a minha opinião, mas o que está na palavra do Senhor. Isaías 59:2, é aquilo que nos separa de Deus. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor que diz que o pecado nos separa do Senhor. E quando a palavra diz, e eu não quero discutir, nós não discutimos sobre a Bíblia, está escrito e acabou. E nós temos que entender que quando Deus criou o homem, Ele já sabia de tudo isso. De tudo isso que aconteceu, que eu citei até agora, Ele já sabia. Olha que interessante. Gênesis 3, versículo 21. Vou esperar um pouquinho. Gênesis 3, versículo 21. Diz assim: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Primeiro derramamento de sangue de um inocente para encobrir o pecado do homem. Na criação do mundo, na criação do homem, já houve. E quando eu falo que Deus tem um plano para resgatar a nossa humanidade, você já vai saber e entender o que eu quero dizer. Quando nós aprendemos que o Senhor Jesus morreu para nos salvar, o Filho de Deus, sendo Deus, Ele deu seu único Filho, unigênito, para morrer por nós, para resgatar os nossos pecados. Esse sangue que foi derramado, foi o sangue de Deus. Um homem, Jesus, puro, imaculado, sem pecado. O sangue dele foi vertido na cruz para libertar-nos do meu, do seu, do nosso pecado. Quando nós falamos isso, Deus fez isso lá em Gênesis. Sacrificou o inocente para cobrir a nudez do homem. Eu fico pensando assim, de Adão para cá, de Adão e Eva para cá, os filhos de Adão e Eva, todos eles conheceram a história. Com certeza, Adão e Eva, como pai e mãe, conversou com seus filhos a respeito do que aconteceu. E eles entenderam, eles sabiam que eles tinham pecado. Por isso que perderam tudo que tinham direito. Assim como nós conversamos com os nossos filhos, filhos, não faça isso porque é proibido, não ponha a mão na tomada, não faça aquilo, não seja desonesto, pague as suas contas em dia. Nós conversamos com os nossos filhos, porque se você não fizer isso é errado. Eu tenho certeza que Adão e Eva conversou com os filhos deles também, com a descendência deles também, sobre isso. E por quê? Que nós como homens continuamos pecando, sabendo que o pecado nos separa de Deus,
sabendo que o pecado nos leva à ruína, sabendo que o pecado nos leva à morte física e à morte espiritual. Que inteligência é essa que nós temos, que nós insistimos em pecar? Que sabedoria é essa que nós estamos lendo a Bíblia e continuamos fazendo coisas erradas? Quem é que somos nós? Quem é que nós somos? Pecadores. E Deus, sabendo de tudo isso, Ele ainda teve que dar o seu Filho para nos resgatar. E continuou a mesma coisa. Que se nós formos imaginar, quando Jesus deu a sua vida para nos salvar, a partir dali nós também não deveríamos pecar mais. Nós somos pessoas inteligentes. Há 2000 anos atrás, as pessoas tinham inteligência igual a nós, não era diferente, e continuou pecando a mesma coisa. E Deus assim mesmo está ali, ó. Eu deixei meu filho aqui, eu tenho o Espírito Santo aqui para te convencer do pecado e do juízo, que o pecado não presta, que o pecado te aparta de mim. E nós continuamos pecando. Nós continuamos fazendo coisas erradas. Fazemos 1 milhão de coisas certas. A intenção nossa, a intenção do crente, é que as coisas se deem tudo certo. É nós falarmos da palavra do Senhor, é nós invocarmos o nome do Senhor, é nós tentarmos convencer as pessoas através do Espírito Santo, para que falarmos para eles que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E por que pecamos? Se nós queremos convencer as pessoas que estão do nosso lado, que não são crentes, que ainda não conheceram a Jesus, ou que conheceram a Jesus, que já ouviram falar de Jesus, mas como algo, ou um homem, como eu já ouvi falar muitas vezes, um homem diferente dos outros, e nós sabemos que Jesus é o nosso Salvador, e nós sabendo que Jesus está aqui para nos resgatar, e nós sabendo que o pecado nos aparta dele, nos separa dele, por que continuamos pecando? É muito simples. Porque nós somos homens e vamos continuar pecando. A palavra do Senhor faz isso, porque Ele nos perdoa a vida inteira e vai nos perdoar, porque o amor que Ele tem por nós é incondicional. É incondicional. Meus queridos, aprendam uma coisa: toda vez que nós formos pedirmos algo para o Senhor Jesus, formos pedir algo para Deus, seja no nosso quarto, seja no nosso trabalho, seja na nossa casa, não importa, antes de pedir alguma coisa para o Senhor, peça perdão. Primeiro peça perdão, depois peça o que você quer. Porque se nós não pedimos perdão, e não venha falar para mim que você não sabe onde você errou, não. Nós sabemos tudo que nós fazemos de errado, não importa, nós sabemos. Não adianta falar que é mentira isso. Antes de pedir alguma coisa para o Senhor, peça perdão primeiro para Ele, com o seu coração, não é da boca para fora. Não adianta. Falar por falar, fique quieto. Não fale, mas não peça. Você não vai ser atendido. E esse Deus que nos dá tudo, para aquele que não é atendido, porque ele não pediu perdão, ou ele não quer se consertar, Deus passa a ser o inimigo dele. Nós passamos a cobrar a Deus. Eu tenho te pedido, a tua palavra fala que tudo que eu pedir em teu nome você vai me dar, ou o Senhor vai me dar. Como se o teu rosto está encoberto? Como ele vai te ouvir se você está encoberto? Ele não está te vendo.
Por causa de quê? Do pecado. Do pecado que nós mesmos cometemos. Jesus, meus queridos, é a única provisão. Deus, esse Deus que servimos, é a única provisão. Jesus é a única provisão de Deus para o pecado do homem. Rebeca, por favor, filha, coloca lá em Romanos 5 para mim, 8 e 9. Por favor. Eu quero provar para vocês que eu estou dizendo está na Bíblia. Romanos 5, versículo 8 e 9. Versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. De quem? De Deus. Deus não comprou a minha vida, a sua vida, a nossa vida com ouro, não comprou com prata, não comprou com diamante, não comprou com pedras preciosas, e nos comprou com o sangue de Jesus. Eu tenho certeza absoluta que todos aqui que estão ouvindo a palavra valorizam isso. Nós temos filhos. Algumas pessoas ainda, os jovens ainda não têm filhos. Pode ser que eles ainda não entendam o que eu vou dizer. Nós como pais, eu tenho uma filha única. Eu tenho que confessar. Eu tenho que estar muito espiritual para entender. Nós temos que estar muito espirituais para entender. Se é Deus ou se é o homem, vira até nós. Nós temos que entender se é Deus ou se é o homem. E dizer para você: eu quero que você entregue seu filho para salvar a humanidade. Hoje, eu estou dizendo hoje, nos dias de hoje. Pri, você entregaria? Só se for Deus falar com você. Não adianta falar assim: eu entregaria. Não fale da boca para fora. Nós temos que ser realistas, meus queridos. Nós temos que ser realistas. A nossa emoção, o nosso amor, a nossa, como vou dizer assim, a gente quer tudo que é nosso para nós. Nós somos egoístas. Meus queridos, eu teria que ter a certeza absoluta que seria Deus para me entregar a minha filha, porque nós sempre falamos, eu acho que todos aqui como pais falou já, para mim salvar a minha filha ou meu filho que seja, se você precisar da minha perna, do meu braço, das minhas duas pernas, está aqui, nós não pensamos duas vezes, nós damos nossa vida pelos nossos filhos, não passa pela nossa cabeça dar os nossos filhos para salvar a humanidade. Já pensaram nisso? É egoísmo. E sabe por que acontece essa dúvida na nossa vida? Eu vou usar uma palavra que um jovem, eu já disse aqui, que um jovem falou para mim um dia. Esse jovem está aqui. Porque nós não confiamos 100% em Deus. Se nós confiarmos 100% em Deus, e nós ouvirmos isso de Deus, nós vamos entender que foi Deus que falou conosco. O nosso filho ou a nossa filha vai entender que é Deus que falou conosco, porque está falando com ela também ou com ele, e isso vai acontecer. Foi o que Deus fez, e Ele nos comprou com o sangue puro, com o sangue de Jesus.
Eu me emociono um pouquinho quando eu falo isso, porque se nós formos pensar humanamente falando, não é fácil. Não é fácil. O que Deus fez por nós e continua fazendo, e não vai parar de fazer, porque ele já sabia desde quando ele criou o homem que isso iria acontecer. O amor de Deus por nossas vidas é tão incondicional, é tão grande, que não muda, é imutável. Se nós pecarmos uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 1 milhão de vezes, Ele vai nos perdoar 1 milhão de vezes. É um amor incondicional, e nós não valorizamos isso da forma como é preciso. Não valorizamos, meus queridos. Não adianta falar que se um dia que nós valorizarmos isso, a nossa vida vai ser muito diferente. E se eu colocar para vocês aqui, para finalizar, eu não quero me estender muito, que está ficando cansativo, para vocês que estão ouvindo, eu vou deixar 2 opções para vocês escolherem, e depois eu vou deixar um exemplo, ou um conselho. Lá em João 10:10 diz, pode colocar aí, querida, João 10:10 diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Coloca o texto para mim, de João 14:6, guardem isso na cabeça. 14:6 diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então vamos colocar 2 comparações: o diabo e Deus. Vou comparar. O diabo rouba, Jesus dá. O diabo suga a nossa vida, Jesus partilha sua vida conosco, a vida dele conosco. Terceiro, o diabo engana, Jesus, ele nos dá entendimento. O diabo, ele impele-nos, ele manda na marra, ele arrasta na marra, ó, vai, ali ali é pecado, vai. Ele ajuda a gente entrar pelo lamaçal. Jesus, ele dirige-nos, ele nos guia, ele nos dá a direção, ele nos coloca nos caminhos certos. Ele é muito educado. Se você não quer, ele não mexe com a sua vida. O diabo, se você não quer, ele vai mexer com a tua vida, ele vai te instigar, ele vai colocar você nos piores lugares do mundo, mostrando que é bom. Jesus não, ele é respeitador, ele vai nos direcionar, simplesmente. Quinto, o diabo, ele nos escraviza no pecado. Jesus, além de nos libertar do pecado, ele nos firma na justiça. Aleluia. O diabo, a última, ele só quer nos derrotar, não quer outra coisa da nossa vida, ele só quer nos derrubar. Ele pode te elevar lá em cima, mas quando você cai, você não levanta, a não ser que você seja resgatado pelo Senhor, que o seu coração se estremece quando ouve a palavra Jesus, que o seu coração se alegre quando você ouve a palavra Jesus e deixa o Espírito Santo entrar no seu coração, e ele nos dá a verdadeira vitória. É isso que Jesus faz conosco, não é outra coisa. Se vocês conseguirem memorizar o que eu disse, o que é o diabo dá, ou nos oferece, e quem Jesus é em nossas vidas,
Não temos que escolher. Eu disse que eu iria fazer 2 comparações e no final eu iria dar um conselho para vocês. Rebeca, minha querida, 1 João 5, versículos 11 a 13. Prestem bem atenção. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Não existe outra saída. Está escrito na palavra do Senhor. Quem confia e crê nesse manual da vida, não tem como errar. Eu creio que o Filho de Deus veio para salvar a minha vida e a sua vida também. Não tenho dúvida alguma disso. Meus queridos, e essa foi a palavra que o Senhor Jesus colocou no meu coração. Que nós tomamos bastante cuidado. Que nós deixamos, ou vamos deixar Deus trabalhar em nossas vidas. Através de que forma? Através do Espírito Santo do Senhor. De que forma é que eu faço isso, Eide? Orando, jejuando. Quando nós oramos, quando nós conversamos com o Senhor, com certeza absoluta, Ele vai falar conosco. Nós temos que falar com o Senhor Jesus, da mesma forma, como que Deus, como é que eu vou me expressar? Vamos lá, vamos inverter. Se Deus criou o homem para ter um relacionamento íntimo com alguém, nós também temos que ter um relacionamento íntimo com Deus. É só inverter. O que Deus quer, o propósito de Deus de ter criado o homem, era conversar com Ele. E quando nós nos dispusemos a conversar com Deus, com certeza Ele vai te responder. Amém, meus queridos? Muito obrigado. Que Deus abençoe a vida de todos. Nós podemos orar? Então vamos nos colocar de pé. Senhor, nós só queremos, Senhor Deus, te agradecer. Nós não queremos fazer outra coisa, Senhor, neste momento, a não ser muito obrigado, Pai. Obrigado por o Senhor nos dar a oportunidade de estarmos vivos, com vida, com saúde, e nos dar a oportunidade de aceitarmos o Seu Filho como nosso Salvador e único Criador e Salvador das nossas vidas. Ele peço para que o Senhor esteja protegendo todos os Seus filhos que estão aqui, todas as famílias aqui representadas, Senhor, os nossos filhos, Pai, que nós possamos, Senhor Deus, chegar aos nossos lares em paz, que nós possamos, Senhor Deus, entender e saber que toda a pedra de tropeço que nós nunca nem enxergamos, foi tirada pelo Senhor, antes mesmo de nós tropeçarmos, Pai. Que o Senhor faça nós entendermos, Senhor Deus, que somos pecadores, e que precisamos, Senhor Deus, pedir perdão ao Senhor, sempre, toda hora e todo dia. Nos resgata, Senhor Deus, de todo o mal, Pai. Não permita que o mal venha sobre a nossa vida. Não permita que o inimigo roube, Senhor Deus, a nossa paz, a nossa vida, a nossa saúde. A saúde dos nossos filhos, Pai. A saúde das nossas famílias, Senhor. E que nós possamos entender que a única provisão que o Senhor tem para nós é o Senhor Jesus. Em nome do Pai, Senhor, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estenda as mãos, por favor. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na vida de cada um. Amém. Cumprimentem uns aos outros, por favor.